eu vou falar um pouquinho sobre planejamento e uso do tempo para vocês. E eu não podia começar essa temática sem a gente pensar de uma forma um pouco mais, assim, desconstruída sobre o que é produzir, né? A gente tem muitas pessoas falando sobre esse assunto de produtividade no mundo secular, né? Pensando sobre isso numa perspectiva que não é cristã. E o que a gente traz na Purpose Paper, principalmente, é uma abordagem que é cristã mesmo, é pensar sobre produzir, sobre ser produtivo, segundo uma visão cristã. E aí eu deixo já a pergunta para vocês, assim, para vocês refletirem um pouco. O que é produzir, né? Produtividade vem de produzir. Então, afinal, o que é produzir? Né? O que a gente está fazendo? É algo que é só relacionado ao trabalho, será? Ou será que também tem a ver com outras áreas da nossa vida? Será que a gente fala de produtividade e a gente só está falando de atividades que vão trazer alguma rentabilidade econômica? O que tem a ver com produzir, né? E quando eu penso melhor sobre isso, eu reflito que produzir é fazer, no final das contas. A gente faz e a gente vive fazendo. Essa é a nossa vida, né? A gente vive produzindo. A produtividade é a atividade de produzir. É o que a gente faz o tempo todo. Nós, como seres humanos, inclusive quando dormimos, quando acordamos, a gente está produzindo. Quando a gente vai dormir, a gente produz descanso para o nosso corpo. É um produto, é um resultado do que nós estamos fazendo, né? E a gente vive gerando resultados, gerando produtos, sejam eles bons ou ruins, né? A gente sempre está fazendo algo, mesmo que seja algo que não é proativo, né? Mesmo que seja algo como, por exemplo, eu disse, descansar, dormir. E todas essas coisas têm resultados. E todos esses resultados, eles podem ou não honrar e glorificar a Deus, né? Eles podem ou não ser da vontade de Deus. A gente sempre tem essa escolha na nossa vida, em tudo que fazemos, a gente sempre tem a escolha ou de honrar e glorificar a Deus, ou de não honrar e glorificar a Deus. É 8 ou 80, não tem muito meio termo aí. A gente sempre tem essas duas opções. Então, se produzir fazer, e fazer é viver, então nós devemos produzir para a honra e glória de Deus. Eu acho que as duas palestras anteriores que a gente teve sobre esse assunto corroboraram para essa conclusão, né? A gente vive, e enquanto a gente vive, a gente faz, enquanto a gente faz, a gente produz. E todas essas coisas devem ser para a honra e glória de Deus. E aí que está a grande diferença da nossa visão sobre produtividade da visão secular. A nossa diferença é que nós temos uma motivação que é uma motivação infinita, eterna, que ela não acaba, é uma motivação inabalável. A gente sempre precisa estar vivendo para a honra e glória de Deus. E eu trouxe aqui, inclusive, esse versículo, que é 1 Coríntios 10, 31, que vai falar: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O próprio João trouxe isso também na fala dele, e é sobre isso que Paulo está falando naquele momento. Ele está falando sobre a gente viver para a honra e glória de Deus, e como vivemos, fazemos, e como fazemos, produzimos. Então tudo que a gente faça, seja comer, seja beber, seja dormir, seja acordar, seja trabalhar, que tudo seja para a honra e glória de Deus. E isso é um princípio mesmo, né? Algo que a gente precisa carregar dentro de nós, e ter essa visão, enquanto uma visão de produtividade cristã, é muito importante, na verdade determinante, né? Se você não entende que as coisas são dessa forma, então você age, como o João falou, com dualismo, você age de uma forma da porta da igreja para fora, né? Você deixa de viver segundo a vontade de Deus, e você age segundo seus próprios princípios aí, ou seus falsos deuses, e todas essas outras coisas que podem ser prioridade na nossa vida também. Então a gente tem que colocar isso no coração, né, colocar dentro de nós, e entendermos que, poxa, então nós produzimos, afinal, o tempo todo. A gente está produzindo o tempo todo, ou pelo menos na boa parte do tempo. Nós estamos fazendo coisas o tempo todo, né? Eu não sei no que vocês trabalham, o que vocês fazem, nas atividades que vocês têm no dia a dia de vocês, mas a nossa vida é rodeada de atividades. E se a nossa vida é rodeada de atividades, isso é a nossa vida. Nós vivemos fazendo coisas e produzindo. E devemos, então, produzir para a honra e glória de Deus. E, afinal, então, qual que é o conceito de produtividade cristã, né? Já estamos falando de produzir,
entendemos o que é produzir, entendemos como devemos produzir, e a produtividade cristã é basicamente administrar os nossos recursos da melhor maneira possível para a honra e glória de Deus. A gente tem recursos, Deus nos dá uma série de coisas na vida, e é o que nós vivemos utilizando, a gente utiliza isso de diversas maneiras. As pessoas que não têm a nossa visão como cristãos, elas também têm recursos, elas também têm coisas que elas precisam fazer, coisas que elas precisam produzir, e coisas que elas utilizam para fazer essas coisas. Mas a nossa diferença está no fato de que nós administramos os nossos recursos para a honra e glória de Deus. E aqui eu trouxe alguns pontos para a gente refletir dentro de cada um desses termos de uma forma mais profunda. Então, a gente começa a pensar em administrar. Então, a gente administra recursos. E o que é administrar, afinal? Administrar tem o objetivo de gerar frutos sem abusos. Quando a gente tem a gestão das coisas na nossa vida, quando a gente gere o que a gente tem, né, os nossos recursos, no caso eu vou falar um pouquinho mais deles depois, a gente precisa gerar frutos. Deus não nos dá as coisas para que a gente deixe tudo parado e não faça nada. Ele nos dá as coisas para que a gente gere frutos, né, e esses frutos, eles são frutos eternos. A gente não pode pensar apenas em produtos finais que sejam meramente materiais, como dinheiro, que é um objetivo, ou qualquer outra coisa do tipo. Poder, status, a gente tem que pensar nesses frutos como frutos eternos, né, frutos que a gente gera ao longo da nossa vida, para além das coisas materiais. As coisas materiais também podem ser objetivos nossos, mas não os primários, né? E sem abusos, por quê? Porque muitas vezes nós pegamos os nossos recursos e abusamos deles. Então, Deus nos dá uma série de coisas e a gente olha para aquilo e ao invés de cuidar direitinho, de fazer dentro de um equilíbrio, de pensar em frutificar, de pensar em fazer o melhor para aquilo, a gente abusa. Então, vamos dar um exemplo aqui. A natureza. A natureza é um recurso que nós temos, né? E muitas vezes o ser humano abusa da natureza. Ele poderia usá-la como Deus dá essa ordem lá em Gênesis, no início de tudo. A gente poderia usar a natureza da melhor forma, gerando frutos, utilizando dela, tendo bom aproveitamento, e ainda multiplicando, distribuindo, abençoando pessoas com tudo aquilo. Então, uma série de frutos que poderiam ser gerados, mas por vezes a gente abusa, a gente passa do limite, e isso gera um desequilíbrio, isso gera prejuízo, isso faz com que uns tenham mais que outros em termos de, por exemplo, alimento, uma série de coisas com as quais a gente não consegue lidar, porque a gente não tem uma visão de administração correta. A gente tem uma visão de administração que só pensa em lucro, né? Falando assim, lucro em um termo geral. A gente só pensa no resultado que isso vai gerar. Mas essa não é a boa administração. Essa não é a verdadeira gestão. A verdadeira gestão, ela é um equilíbrio. É assim que Deus cuida de nós. A gente tem que olhar para Ele quando a gente pensa em administrar as coisas que nós temos. A gente tem que olhar para Ele e pensar, poxa, como que Deus administra? Ele administra, por exemplo, os seres humanos. Uma coisa que eu sempre falo é que Deus é um administrador de pessoas. Então, Ele nos administra. Ele é um administrador da criação, da natureza. Ele administra tudo isso. E ele é o melhor de todos para a gente olhar como exemplo. Ele administra o tempo, ele administra o dinheiro, ele administra tudo, todos os recursos que existem. Ele é um grande administrador. Então, a gente precisa olhar para ele como exemplo. E ele nunca vai abusar dos recursos que existem. Ele nunca vai levar isso a um desequilíbrio. Ele sempre vai estar visando esse equilíbrio entre gerar frutos e não abusar deles, né? Gerar frutos dentro dos limites necessários para que as coisas continuem sendo boas. E aí, falando de tudo isso, então a gente tem que administrar da melhor maneira, né? Administrar o quê? Recursos. E o que são recursos? Eu coloquei aqui uma série de exemplos, mas vocês podem pensar em vários outros que existem. Recursos tempo, e a gente está falando de tempo aqui, né? Recurso dinheiro, são pessoas, são os nossos talentos, os nossos dons, as oportunidades, o local onde a gente mora, os dias que a gente vai no mercado, até os próprios contextos em que vivemos. No momento, nós estamos dentro de um contexto difícil, um contexto de pandemia,
onde a gente tem vivido dentro de casa, né, muitas pessoas tendo que lidar com situações de doenças, de pessoas infelizmente morrendo, ou ficando em situações graves financeiras, mas todas essas coisas são oportunidades, mesmo que não sejam tão boas, né? Deus nos coloca nesse contexto. Né? Tem uma analogia legal, que é a da mala de recursos que nós temos. Cada um que nasce, né, todas as pessoas, tem uma mala diferente, uma mala de recursos. Então, eu, aqui como Maeli, né, eu tenho o recurso da faculdade que eu fiz, por exemplo, é um recurso, da situação financeira que eu vivo, das pessoas que estão ao meu redor, meu marido, as minhas amigas, ou as pessoas que um dia eu esbarro na rua. Todas essas coisas estão dentro dessa minha malinha que Deus enviou. A gente nem precisa colocar mais nada dentro da mala, mais nada, assim. A gente não precisa achar que, não, eu tenho que sair desse lugar que eu tô, viver em outro lugar, porque esse lugar que eu tô não tem recurso suficiente. Não, isso não é verdade. Pode ser que indo para outro lugar você tenha outros recursos. E aí tudo bem, mas dentro do lugar que você está agora, você já tem recursos suficientes para viver segundo a vontade de Deus. E isso é muito importante de entender. Então a gente tem que administrar essas coisas. Deus não nos dá tudo isso para que a gente deixe. Não dá. Quando a gente está deixando de lado os recursos que nós temos, a gente está ignorando eles, ou a gente não está utilizando eles, a gente está simplesmente falando para Deus, isso não me interessa. O Senhor colocou isso para mim, na minha vida, mas não estou nem aí, não quero saber, não vou utilizar, é melhor que colocasse para outro. Essa é a verdade, assim. Então, a gente tem que olhar intencionalmente para os nossos recursos e ser grato a Deus por eles e utilizá-los, administrá-los, gerar frutos com eles sem abusar, sem abusar. E então, quando a gente pensa dessa forma, a gente vai para a melhor maneira. A gente tem que administrar os nossos recursos da melhor maneira, né? Que é uma potencialização da nossa administração. Para a gente administrar da melhor maneira, que é gerando frutos e sem abusos, a gente precisa ter, em primeiro lugar, a intenção. Então, eu citei isso com vocês já, né? Uma intencionalidade dentro do nosso coração de, poxa, preciso administrar. Isso é necessário. Muitas vezes a gente não tem essa noção, assim, o óbvio precisa ser dito. A gente precisa ter intencionalidade de administrar os nossos recursos. A gente precisa olhar para eles como coisas a serem administradas, utilizadas, coisas a serem multiplicadas, que devem gerar frutos. Então, essa intenção tem que estar no nosso coração. E a intenção também de honrar e glorificar a Deus, né? A gente precisa entender como tudo isso se encaixa, isso tudo precisa estar dentro dos nossos corações. E, em segundo lugar, além de ter essa intenção, a gente precisa prezar pela forma como isso é feito. Então, a melhor maneira, ela une intenção no nosso coração e forma. Então, tendo a intenção, a gente consegue pensar na forma como nós devemos fazer isso, na forma como nós devemos gerar frutos sem abusos. Como que é essa forma? Essa forma, ela pode ter resultados ou não, inclusive. Pode ser que a gente faça tudo certinho, a gente tenha a intenção, a gente tenha a forma, a gente usou os recursos, pensou intencionalmente, mas não teve resultados. Não teve resultados. E isso é muito importante dentro do conceito de produtividade cristã, porque quando a gente pensa sobre a perspectiva da vontade de Deus, os resultados não são mais importantes, porque eles estão sob o controle de Deus, né? Para o Senhor, os nossos resultados, óbvio, eles são relevantes, eles são importantes, e Deus vai utilizá-los para abençoar pessoas, vai utilizá-los para honrar e glorificar o seu próprio nome, e para uma série de coisas. Mas, por vezes, os nossos resultados não vêm. Não vêm, mesmo a gente administrando os nossos recursos da melhor maneira. E já pela visão secular, os resultados, por vezes, são o mais importante. Então, não adianta nada se você for super produtivo, se você correr atrás e você não gerar lucro para a sua empresa, por exemplo. Não adianta nada se você fizer tudo que dava para fazer, não dormir, sei lá o quê, tudo que era possível, e você não ter resultados de vendas, não ter resultados de, enfim, os índices aí que puder dizer que você foi produtivo. Mas para Deus não é assim. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele nos conhece mais do que qualquer um, qualquer chefe, qualquer pessoa a quem a gente se submeta. Deus sabe
inteiramente sobre o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer. Então, a produtividade para ele, ela vai muito além dos nossos resultados, muito além. Então, é por isso que a gente tem que olhar o nosso fazer, o nosso produzir como um todo, e não só como o que vai ao fim. A gente tem que olhar a forma como a gente faz, a gente tem que olhar a intenção que a gente teve, e os recursos que a gente utilizou, se foi utilizado mesmo ou não, se a gente está ignorando algo, a gente está desprezando algo que Deus nos dá. A gente tem que olhar tudo isso. E os resultados acabam ficando de uma forma não prioritária nesse contexto, sabe, nessa linha. E não que eles não sejam importantes, né? Então, a gente falou de administrar os nossos recursos da melhor maneira, e junta tudo isso, você faz todas essas coisas para o quê? Para a honra e glória de Deus. Esse é o propósito inabalável. E aí também uma grande diferença da produtividade secular. A gente tem, diferente de todas as outras pessoas, um propósito inabalável, um propósito que não muda, que sempre vai ser o nosso grande alimentador, assim, é um propósito que nos move, de fato, se a gente estiver com ele dentro do nosso coração, ele realmente vai fazer diferença. Ele não é um propósito que uma hora acaba. A gente tem esse propósito todos os dias da nossa vida, a gente tem que honrar e glorificar a Deus todos os dias da nossa vida, administrando os nossos recursos da melhor maneira possível. Quando a gente tem um propósito de lucro, por exemplo, vai chegar uma hora que, se você for resolvendo isso, solucionando isso, chegando, uma hora isso acaba. E aí, o que a sua vida tem agora? O que você vai fazer se tudo que você produzia era para gerar lucro, para você ter dinheiro? Não adianta nada. Uma hora isso acaba com você. E, por outro lado, a mesma coisa. Se a gente tiver como ídolo esse resultado, falando específico, agora falando de lucro, né, como exemplo, você vai passar a sua vida inteira, por vezes, insatisfeito. A sua vida inteira produzindo, vivendo, caminhando, colocando todos esses seus recursos em torno dessa finalidade, né, desse falso ídolo, e você vai ficar sempre insatisfeito, porque esse ídolo, ele não se satisfaz. O único que se satisfaz é Deus, e ele é tão misericordioso conosco, que ele nos tira o peso do resultado. Ele fala assim, ó, faça tudo certinho, faça da melhor maneira, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Porém, o resultado sou eu que cuido. O resultado você pode colocar na minha conta. Se você fizer tudo dessa forma, certinho, me honrando e me glorificando com esse objetivo, com essa intenção no seu coração, o resultado fica na minha conta. E ele carrega esse fardo para nós. Enfim, é muito importante a gente pensar sobre essa perspectiva para a gente pensar em planejamento. E, então, onde entra o planejamento nessa história toda? O planejamento é uma melhor maneira de administrar os recursos. A gente planeja pensando em como administrar da melhor maneira. Aí agora já falando no mundo dos negócios, todo bom administrador sabe que o planejamento é necessário. Não tem como ir fazendo as coisas na louca. O próprio Cristo veio para a Terra com um planejamento certinho. As pessoas falavam para ele, faz isso. Ele falava, não é chegada a hora. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Os meus planos estão dentro da minha cabeça. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, o próprio Cristo teve planos. Ele mesmo planejou os momentos onde ele ia em um lugar, onde ele ia fazer isso, fazer aquilo outro. Ele planejou o momento da morte dele. Ele planejou tudo, estava tudo planejado. Ele não deixou as coisas soltas. Ele já sabia exatamente tudo que ele ia fazer. E ele fazia questão de deixar isso claro para as pessoas. Então, as pessoas queriam controlar o que ele queria fazer, as pessoas queriam dizer para ele falava, não é chegada a hora. E quando a gente planeja, é exatamente assim que a gente consegue caminhar também. A gente consegue ter um foco, uma finalidade, a gente consegue ter os passos que a gente precisa dar, entendendo os nossos recursos, e a gente administra bem o que Deus nos deu para administrar. Nesse caso específico, a gente está falando mais de forma mais centrada no tempo. Mas o planejamento, ele serve para tudo. Ele serve para tudo. Ele não é só para tempo, para a gente ter o bom uso do tempo.
Ele é para a gente administrar melhor as nossas finanças. Então, se você tem um planejamento certinho no início do mês, você administra certinho as suas finanças ao longo do mês. Ele serve para a gente administrar os nossos relacionamentos interpessoais. A gente consegue pensar, poxa, eu vou fazer uma visita para minha família, eu vou ter um tempo com meu marido, eu vou discipular pessoas. Você consegue ter um planejamento e colocar tudo isso ajustado dentro do seu tempo, né? O planejamento, ele afeta o tempo, e o tempo, ele vai para todos esses outros recursos que a gente tem na nossa vida. Ele faz com que tudo seja, enfim, utilizado da melhor maneira. E aí, se temos recursos e devemos administrá-los, o primeiro passo é planejar. Então, eu trouxe alguns versículos para a gente pensar um pouquinho sobre eles. Deixa eu até pegar minha Bíblia, que ela está aqui na minha frente, e eu não trouxe ela aqui para baixo. Ah, vai cair, amor. Pronto, quase tive um acidente aqui. Vamos lá. Ó, a primeira passagem que eu trouxe é Mateus 10, deixa eu voltar lá. Mateus 25, 14 a 30. Se vocês tiverem Bíblia aí, puderem abrir também. Deixa eu ver só quanto tempo eu tenho, que se eu tiver um pouco menos de tempo, eu falo mais rapidinho. Tá, beleza. Vou falar mais rapidinho, então. Eu vou resumir, na verdade, a história. Todo mundo conhece, né, gente, a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos é aquela história onde o senhor vai viajar, e aí ele deixa lá as terras dele com seus servos. São 3 servos específicos. Para um, ele dá 5 talentos, que na época é uma medida de dinheiro. Para outro, ele dá 2, e para outro, ele dá 1. O de 5 e o de 2 multiplicaram seus talentos. E o de 1 deixou lá, enterrado. Quando ele voltou, ele falou, toma aqui. O Senhor não ficou nada satisfeito com essa situação. Porque ele falou assim, poxa, olha o que eu te dei um recurso, eu te dei os meus recursos. Sabe, eu coloquei na sua mão. Colocando na sua mão, eu queria muito que você tivesse gerado frutos com ele. Os outros 2 tinham mais recursos e geraram mais frutos, e você que tinha poucos, não gerou nenhum. Então, é mais ou menos esse o ensinamento para nós. A gente tem recursos, e são recursos que o Pai nos entrega, ele coloca na nossa malinha de recursos, e nós devemos produzi-los. A gente deve utilizar isso para gerar frutos, para gerar produtividade, sermos produtivos com isso, e é isso que Deus espera de nós. Então, o planejamento, ele faz parte dessa missão, ele nos ajuda a olharmos para os nossos recursos e produzirmos eles da melhor maneira e multiplicarmos ainda mais, né? Então, quando a gente tem planejamento, a gente consegue fazer isso com mais sucesso. Aí, o próximo versículo é Provérbios 16, 3. Esse versículo é: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus nos diz, faça planos, planeje. E se seus planos honrarem o Senhor, eles serão bem-sucedidos. É uma promessa muito linda essa. E, na verdade, assim, é um incentivo para a gente honrar e glorificar a Deus com tudo que nós fazemos, administrando os nossos recursos, e assim, Deus fará com que os nossos planos sejam bem-sucedidos. E a gente tem que ter esse foco. A gente tem que entender que sim, planejar é bom, que isso não significa que a gente vai mudar o percurso do mundo, da vontade de Deus, mas que é importante que Deus gosta que nós façamos isso, que nós tenhamos esse zelo, porque planejamento é zelo, é cuidado. É você olhar para aqueles recursos que Deus te dá e pensar, poxa, eu vou ser zeloso com isso. Eu vou ser o máximo do zeloso que eu posso ser. E aí, o que é melhor nisso tudo é que, sendo zeloso, em Provérbios 19, 21, o Senhor vai falar que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, o melhor de toda essa situação é que você planeja, você é zeloso, você é cuidadoso, mas a esperança está no Senhor, não é no seu planejamento, né? Não é o seu planejamento Deus da sua vida. Isso é uma coisa que na Purpose Paper eu sinto muito, assim. Às vezes a gente tem que falar para as pessoas, gente, você vai planejar, você vai utilizar nossas ferramentas, mas esse não pode ser o seu senhor.
né? O seu planejamento, ele não é o seu senhor, ele não é aquilo que vai te deixar nervoso, ansioso, morrendo de medo de se as coisas vão acontecer ou não. Se as coisas não forem da forma como você quis, glória a Deus, porque é a vontade dele que prevalece, o propósito dele prevalece, e isso é para ser bom, e esse é o melhor de todas as coisas, porque Deus tira esse fardo de nós, ele tira o fardo do resultado, ele que guia as coisas. Então, façamos os nossos planos, o nosso coração fica cheio deles, mas o melhor de tudo é que o propósito do Senhor prevalecerá, e a nossa esperança está nele. Então, isso é muito importante. E aí, concluindo, o planejamento, ele é um norte. A gente define aquele norte e decide tentar seguir no caminho dele, tentar ir em direção a ele, chegar lá uma hora. Mas é no caminho que conseguimos medir se o norte está correto. Então, para tirar um pouco do peso também do planejamento, que por vezes fica parecendo assim, poxa, a gente tem que planejar e tem que fazer tudo certinho, tem que fazer tudo na medida. A gente tem que, ai meu Deus, eu coloquei aqui que no dia tal eu vou fazer isso, então com certeza nesse dia eu tenho que fazer isso. Se o mundo acabar, eu tenho que fazer isso. E se eu não fizer isso, então eu estou totalmente errado. Não, não é dessa forma. O planejamento, ele é um norte. Você vai ali colocar os passos que você vai caminhar e você vai tentar caminhar de acordo. Chegando no norte. Mas é possível que no meio desse caminho você pense, puxa vida, esse planejamento que eu fiz não tá certo, ele não é o norte correto, tem um norte melhor que esse, Deus vai te mostrar, Deus vai te guiar, se você estiver seguindo segundo a vontade de Deus, ele vai estar fazendo o propósito dele prevalecer, e isso é o melhor. Que bom que nós temos um Senhor que está de mãos dadas conosco. Às vezes ele nos dá assim, ele fala assim, ó, gente, vai, anda aí, caminha, mas eu tô aqui, é igual uma criança que tá tentando aprender a andar de bicicleta. A gente tenta, tem hora que a gente consegue, engata, vai, dá certo e tal, mas o nosso pai tá ali o tempo todo segurando a bicicleta pra gente não cair. Tem hora que a gente acha que não tem ninguém, mas a pessoa tá lá, nosso pai tá segurando a bicicleta pra gente não cair. Então, finalizando esse tópico, o planejamento é útil para a gente administrar os nossos recursos, todos os recursos, como eu já citei aqui para vocês. A gente faz isso, define o norte, e a gente consegue medir no caminho se o norte está correto, Deus nos ajuda nisso, Deus nosso Pai, está conosco nessa missão. E, por fim, a gente utiliza isso para administrar os nossos recursos, para fazer como Deus nos chamou para fazer. E o tempo, ele é um desses recursos. O tempo, ele é um recurso que nós não recuperamos debaixo do sol. Eu citei vários recursos ali para vocês, mas o tempo, ele é o que vai indo, e se foi, já era, não volta mais atrás. O dinheiro é diferente, por exemplo, o dinheiro a gente consegue, um dia a gente perde, outro dia a gente ganha o dobro, você recupera, você consegue fazer essa multiplicação, mas o tempo, ele não é assim, o tempo, ele não está sob nosso controle. A gente não vai pegar o tempo e ficar mexendo com ele, não é isso. Você administra a sua vida, as suas atividades, para que elas caibam dentro do tempo que Deus te deu. O tempo, ele é um limite para nós. Deus falando assim, ó, calma aí que as coisas estão sob o meu controle. Ele é uma medida de controle. A gente tem o tempo como uma medida de controle. A gente olha para ele e fala, esse aqui é o meu limite, é o meu reloginho mesmo. Tô dentro dele e é dentro dele que eu tenho que viver. E não, a gente não precisava de mais tempo do que Deus nos dá. A gente precisa desse tempo mesmo, esse é o tempo suficiente. E aí, por conta disso, há tempo para tudo debaixo do céu. É algo que parece uma coisa controversa, mas não é. O tempo que nós não recuperamos, e ele se foi. Porém, ainda assim, há tempo para tudo debaixo do céu. E é por conta disso, por conta dessas duas frases, dessas duas sentenças, que nós precisamos administrar a nossa vida, para que ela se encaixe corretamente dentro do tempo, para que ela esteja sendo utilizada da melhor maneira possível, e que o nosso tempo gere frutos, o nosso tempo, ele tenha resultados no tempo que a gente utiliza. E precisamos mesmo olhar para isso com intencionalidade, sabe? Acho que hoje o que eu quis trazer para vocês, porque esse assunto, a gente pode falar dele por 1000 horas, mas é trazer essa intencionalidade no nosso coração, para a gente olhar para o tempo e para os nossos demais recursos, para o nosso planejamento, com intenção mesmo, intenção de utilizar da melhor maneira, intenção de utilizar esse recurso da melhor maneira. Deus nos dá
o tempo certinho. Ele sabe, inclusive, o nosso tempo final da vida. Ele sabe tudo que nós vamos fazer. A gente que escolhe fazer corretamente ou não, utilizar corretamente ou não, administrar corretamente ou não, gerar frutos ou não. Todas essas coisas a gente pode fazer. Mas ele nos deu tempo. Nós temos tempo suficiente para tudo. Tudo mesmo, a gente consegue fazer tudo da melhor maneira possível se nós estivermos com essa intenção no nosso coração. E, gente, foi isso que eu quis trazer para vocês hoje. Muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, eu nem vi o chat, eu fui falando, falei para vocês, vamos conversar, e nem vi o chat. Deixa eu entrar aqui. Tá super dentro do tempo aí, você estava preocupado, mas está super tranquilo. Então Temos tá bem. só 2 comentários do reverendo Luiz. Primeiro ele falou assim, temos que pensar na questão da mordomia. Deus nos coloca como mordomos dos recursos disponibilizados. No entanto, sobre a influência do pecado, nos relacionamos de forma egoísta e ambiciosa com os recursos naturais e os demais. E no segundo ele falou assim, devemos entender que o planejamento não é um fim em si mesmo e nem infalível. Em algum momento, podemos ver que as coisas não eram daquele jeito. Podemos correr o risco de colocar na nossa capacidade, recursos, dons e talentos a nossa confiança e sucesso, sem buscarmos a dependência de Deus e submissão à sua vontade e palavra. Os comentários. Sim, é isso mesmo. Acho que foi um pouco do que eu falei mesmo ali no meio, né, sobre a gente não ter esse peso. Apesar de a gente planejar, de ser uma ferramenta importante para a nossa vida, é só uma ferramenta, não é o nosso Senhor, não é definitivo, não é o que vai mudar a nossa vida, né? É verdade, é bem isso que você falou. porque tem gente que às vezes coloca no planejamento todo o peso do seu sucesso. Sim. Então a pessoa coloca o peso do seu sucesso no planejamento. Então se no meio do caminho alguma coisa dá errada, a pessoa acaba se frustrando claro, aí percebe que tem que mudar radicalmente, né? Às vezes pode acontecer isso, você perceber que tem que mudar radicalmente, mas às vezes você não precisa mudar radicalmente, mas você tem que reavaliar. Eu entendo 2 coisas, ou você está sendo muito autoconfiante, confiando em si mesmo e nos seus próprios recursos, e não dependendo de Deus, ou você não está percebendo que você precisa também dar uma guinada, fazer uma reavaliação de tudo, né? Não, eu tenho certeza que eu estou me submetendo a Deus, mas eu não avalio o meu coração, eu não avalio o que eu planejei para ver se está de acordo. Então, a gente, de vez em quando, tem que parar e reavaliar tudo. É verdade, e a gente tem que estar nesse processo sempre, porque nós temos a tendência de sermos assim. A gente fala, esse é o dever ser, né? É o que a gente gostaria que fosse, que a gente administrasse corretamente os nossos recursos para honra e glória de Deus sempre. Mas a verdade é que a gente tem que estar sempre lutando, é uma batalha. O tempo todo, olhando e falando, poxa, será que eu estou saindo da linha? É bem possível, então volta para a linha. A gente tem que estar sempre nessa vigilância, né? Legal, eu vou só indicar para vocês, eu tô aqui com 3 livrinhos para vocês, se vocês quiserem se aprofundar no tema. Eu tenho 3 livros que são muito bons. Esse aqui, Faça Mais e Melhor, do Tim Challies. Ele é um livro que fala sobre administração do tempo. Ele fala muito sobre esse conceito que eu iniciei. Ele diz assim, é um guia prático para a produtividade. E ele tem realmente, prático. Então, se você tiver com dificuldade de planejamento, de bom uso do tempo, esse livro aqui, ele é muito bom para isso. Ele vai te ajudar mesmo a pensar de uma forma prática em como melhorar a administração do seu tempo e como fazer isso para honra e glória de Deus. Ele traz exercícios, ele traz ferramentas, inclusive, que o próprio autor usa para fazer isso da melhor forma. Editora Fiel? Esse é Fiel. Editora Fiel. Aqui tem outro também que é da Fiel. Na verdade, os 3 que eu tô aqui é da Fiel, então já são todos da Fiel. Esse aqui é o Super Ocupado, do Kevin DeYoung, que talvez vocês já tenham ouvido falar desse livro. Ele vai falar sobre algo que a gente vive um pouco hoje, né, como nesse mundo imediatista, cheio de atividades, o tempo todo a gente tendo essa cultura secular da produtividade insana. Ele vai falar um pouco sobre como a gente lida com isso e como a gente olha para Deus no meio dessa situação. É muito bom, é importante para quem aí está se sentindo super ocupado, que pode ser uma coisa comum entre nós, né, os jovens e tudo.
E esse, por último aqui, é o Refresh. Ele é da Shona e do David Murray, e ele vai falar, o subtítulo é Vivendo no Ritmo de Graça em um Mundo Acelerado. Então, é mais ou menos também sobre essa mesma temática, e ele vai trazer, assim, alguns princípios que a gente tem que ter no coração para a gente desacelerar mesmo, para a gente pegar e viver a vida, administrando os nossos recursos da melhor maneira possível para a glória de Deus. Então, assim, viver a vida da melhor forma, produzindo, gerando frutos, mas segundo a vontade de Deus para nossa atividade, né? Sem a gente se sentir sobrecarregado, sem abusos, né? Aquilo que eu estava falando, sem abusos. E também tem o Reset, ele é da mesma turma, né? São friends, esses dois livros, são amigos. Eu acho que o Reset, ele é voltado mais para homens, e esse aqui, que é com a esposa do David Murray, também com a Shona, ele é voltado também para mulheres. Então, é isso. Legal, gente. Essas são as indicações que eu trouxe para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar mais nesses temas, é muito legal. Esses 3 livros são muito bons. Relevante e importante, né? Como foi muito bem falado. E aí, até com a parábola dos talentos, porque o tempo, ele não é um talento que a gente pode enterrar e não usar, né? O tempo a gente está em uso constante. Então, eu até falei disso uma vez numa devocional que eu fiz, que a questão que a gente pode usar, a maneira como nós usamos o nosso tempo, nós podemos usar para avaliar onde estão as nossas prioridades, e aí, às vezes, identificar algum ídolo, né, que às vezes está oculto ali, que a gente nem sabe de forma consciente que está idolatrando alguma coisa, mas a maneira como nós investimos o nosso tempo e observamos como gastamos de forma objetiva, já deixa claro, né, só uma observação nesse sentido, né, não só usar o tempo de uma forma positiva para o planejamento, né, mas como ferramenta de autoavaliação, para identificar esses problemas. Concordo muito, André, eu acho que faz todo sentido, e a gente realmente coloca dentro do nosso tempo aqueles que são os nossos falsos ídolos quando a gente não está com o coração alinhado corretamente, né, ordenado segundo a vontade de Deus. E é realmente uma forma que se você fizer a pergunta para si mesmo, com o que estou usando o meu tempo, você vai obter muitas respostas a partir disso, né? O tempo, ele é muito sobre o que a gente adora, de fato. E nós temos que, como eu falei pro reverendo, a gente tem que estar sempre na espreita, vigiando, porque a qualquer momento a gente pode estar saindo desse caminho de estar priorizando a vontade de Deus, de estar vivendo para honrar e glorificar a Deus, né? O que você pode pincelar para a gente, assim, de como que é o seu planejamento pessoal, assim, com a sua empresa, entre a sua vida pessoal e o seu planejamento da empresa, né? Porque eu imagino que seja difícil, assim, porque é tudo, né? Sua marca pessoal também. Sim. Então, quer que eu fale de forma prática mesmo, assim, como é que eu faço? Tá bem. Então, falando de forma prática, tem 3 níveis de planejamento, que é o planejamento mensal. Eu costumo pegar e colocar ali os compromissos, o que eu tenho de fixo, as coisas que eu tenho para fazer de fixo, compromissos mesmo, normalmente no planejamento mensal. Também ali eu penso objetivos. O planejamento, tem muito a ver com objetivos. Então, você não pega e só fala, vou fazer isso. Não, você vai fazer isso por quê? Então, você pensa nos seus objetivos ali. Então, eu sempre traço objetivos macro, né? Objetivos maiores ali para o meu mês, em termos de seja o que for. Pode ser sobre a família, sobre o trabalho, sobre as atividades na igreja. Tudo isso é importante traçar os objetivos. E aí, uma coisa anterior, inclusive quem me ensinou a fazer isso foi o Tim Challies, no Faça Mais e Melhor, com áreas de prioridade. Então ele fala assim, para você poder planejar, você tem que ter as suas áreas de prioridade da sua vida. E aí ele fala para você pensar quais são as áreas de obrigação que você tem. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma empresa, sou, né, fundadora da empresa, eu tenho que pensar na empresa, é uma área de obrigação claramente minha, e é uma das áreas de prioridade, meu trabalho. Outra coisa, eu sou casada, então eu tenho minha família, isso também é uma área de prioridade que eu tenho que pensar, todas as coisas, obrigações relacionadas à família. Eu também sou líder da comunicação da minha igreja, né, inclusive, gente, eu nem falei para vocês, mas eu sou da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui de São Paulo.
Eu sou líder de comunicação, então eu tenho essa responsabilidade no entorno da comunicação da mocidade da minha igreja. A minha saúde, o meu pessoal também tem, essa é uma responsabilidade minha que Deus me deu, inclusive, cuide de si mesma, né, para eu poder ter saúde, poder honrar e glorificar Deus com também o meu corpo, e também é uma área de responsabilidade. Então, quando eu penso as áreas, os níveis de planejamento, eu sempre tenho que estar em mente essas áreas de responsabilidade. E uma quinta, que é, na verdade, a primeira que eu não falei, é a minha área de responsabilidade com Deus, né, minha vida com Deus, minha vida espiritual, todas essas coisas. Então, eu citei 5 áreas de responsabilidade. É importante a gente ter isso escrito. Vai lá, escreve mesmo, para você colocar na sua mente, ter essas coisas na sua cabeça. Quando alguém te perguntar, e aí, quais são as suas áreas de responsabilidade? Óbvio que ninguém vai te perguntar isso. Mas se eu te perguntar e você souber, é muito bom, porque significa que você está sob controle ali das coisas que você tem que fazer, né? E aí você vai pensar o seu planejamento olhando essas 5 áreas. Então, eu penso, poxa, dentro da área de família, quais que são os meus compromissos esse mês? Dentro da área do trabalho, da área do espiritual, todas essas coisas, tem que pensar os compromissos e os objetivos. E aí, o primeiro nível, então, é o de planejamento mensal. O segundo nível é o de planejamento semanal. E é interessante porque aí entra aquela coisa que o próprio reverendo Luiz falou. As coisas não estão totalmente sob nosso controle. Então, normalmente, quando eu caio para o planejamento semanal, dá uma mudadinha, porque as coisas mudam. As coisas não estão totalmente sob o nosso controle. Acontece de, sei lá, um compromisso que era no dia tal, virar no dia outro dia, a gente tem um compromisso novo, de repente, todas essas coisas vão modificando o nosso dia a dia, né? Então, por isso que é importante manter esses níveis de planejamento, porque o planejamento mensal, ele vai mudar. Então, você tem que estar ali dia a dia fazendo essa reavaliação. E aí, planejamento semanal e, por fim, o planejamento diário. Então, normalmente, quando começa o meu dia, eu pego, sento, vejo ali o que eu já tinha colocado anteriormente para a semana, se tem mais alguma coisa dentro do meu dia, eu ponho, tem uma listinha ali, simples, e é isso, eu tenho que fazer essas coisas, o meu objetivo hoje é fazer isso, o que é mais importante, é sempre bom colocar, assim, priorizar o que é mais importante. Quando você pensa essas áreas de responsabilidade, é importante você ranquear elas. Qual que é o primeiro lugar? Vida espiritual, vida com Deus, esse é o meu primeiro lugar. Então, quando eu for fazer o meu planejamento, eu tenho que entender que tem uma coisa que é mais importante. Se tudo der errado, se o mundo acabar, a minha vida com Deus é o meu primeiro lugar, é o que eu tenho que correr e resolver, entendeu? Então, e aí, em segundo lugar, no meu caso, por exemplo, a família, terceiro é o trabalho, então eu tenho que ir colocando as coisas dentro dessas prioridades e realizando essas tarefas, essas atividades, produzindo, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que ir produzindo. E é assim, a verdade é uma coisa muito importante, não olhar isso como um bicho de 7 cabeças. Não é algo para ser complexo, porque se for complexo, vai te dificultar muito. Você vai abandonar, se você olhar isso como algo complexo. É algo assim, peguei um calendáriozinho do mês, eu tenho isso, tenho aquilo, pronto, acabou. 10 minutos você resolve isso. Fazer semanal? Beleza, esse dia aqui, compromissos, tem isso, tem aquilo, essas atividades, esses objetivos, pronto, faz isso, olha para isso de forma calma, tranquila, sem muita obrigação, até porque o fardo não está em nós, né? A gente, graças a Deus, pela misericórdia dele, a gente entrega as coisas para ele e o propósito dele vai prevalecer.